Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Augusto. Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo sobre Insight Sub e o vídeo de hoje é ensinando a como conectar diversas fontes de dados utilizando o Node-RED e conectando todos em um nozinho só para enviar ao Insight Sub de uma forma muito simples, escalável e rápida. Para quem não conhece, o Insight Sub é uma plataforma de nuvem industrial da Siemens, onde você consegue tanto conectar, monitorar e desenvolver aplicações ou utilizar aplicações prontas já para você poder monitorar seus dados, fazer análises preditivas e preventivas, notificação de operador, enfim. É uma plataforma que é bem completa quanto a isso. E como ela é uma plataforma em nuvem e é um serviço, então ela está em constante mudança. Então pode acontecer de você ver esse vídeo aqui daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, por exemplo, e ter mudado completamente ou ter mudado alguns passos de como que faz essa conexão. E se eu ainda estiver trabalhando com o SiteSub, eu tento trazer para vocês aqui essas atualizações, tá? Mas no geral, o que a gente vai precisar fazer é Node-RED e um acesso ao InsightSub, tá? Tanto o gratuito quanto o pago, né? Quanto a versão já com contrato e já no seu nome, mas funciona nas duas versões, tá? Eu quero deixar aqui dois apontamentos aqui, tá? Um é o meu GitHub, onde eu quero estar publicando. Para quem não conhece o GitHub, né? Ele é uma plataforma de versionamento de código, então tanto um versionamento quanto um repositório. Então eu quero deixar aqui salvo todos os meus nós que eu for criando, né? Ou demonstrações, e eu quero deixar eles aqui. Eu quero deixar tanto em português quanto em inglês, porque eu quero deixar alcançar o máximo de pessoas possíveis. E aqui eu estou criando com o Node-RED, tá? Mas aqui eu já tenho outros repositórios criados que vocês também podem utilizar. E a maioria deles são voltados para Siemens, tá? Então aqui no site Sub Node-RED eu vou deixar na descrição. E sinta-se à vontade também para dar commit, para dar fork nas branches, né? Para você também publicar os seus códigos aqui e também ajudar outros colegas e outros usuários também, tá? Por enquanto, na data que eu tô postando esse vídeo, não tem nada postado ainda. Mas assim que eu postar, que eu já tiver o nozinho pronto, eu quero publicar aqui porque eu quero fazer junto com vocês. E o outro apontamento que eu quero fazer é sobre esse link aqui nessa URL Playground do Node-RED, tá? O que é legal nela? Aqui é um Node-RED na nuvem, que o pessoal utiliza, né, que foi feito por um desenvolvedor da Siemens. E aqui o que é legal é que ele tem diversas demos, né, do Insight Sub. Então eu tenho aqui um exemplo, né, utilizando aqui o, o Mind Connect Lib, que é o que a gente vai utilizar hoje, injetando dados aleatórios. Ou eu tenho aqui, por exemplo, analisando dados de um computador, ou aqui utilizando o MQTT, OPC-UA, Modbus, mas todos eles, o que tem em comum? Todos eles utilizam esse NOC do Mind Connect, que é o que a gente vai estar utilizando hoje, tá? Então, também eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse em ver outras formas de conexão. Então, tanto bidirecionalidade, então você envia o dado e recebe esse dado pelo nozinho do Mind Connect. É, um alto, uma alta, um alto consumo de dados, né, injeção de dados aqui você também tem. Um agente completo, então tanto arquivo, evento, dados, enfim, você consegue fazer por aqui também. E ele ensina aqui a fazer todos esses aqui, né? Então, eu quero também deixar aqui pontuado esse link para vocês também poderem acessar e poder explorar com a plataforma. Mas no geral, a gente vai mexer aqui do zero, tá? Então eu não vou ensinar a baixar o Node-RED. Tem diversos tutoriais no YouTube, eu acho que vai ser um pouco, vai tomar um pouco de tempo, mas enfim, é bem simples baixar o Node-RED. Mas o que a gente vai precisar de fato são os nós voltados para a conexão com o SiteSub, que aliás a gente só vai utilizar um nó. E a gente vai vir aqui no canto superior direito, vai vir aqui em Manage Palette, ou talvez no seu seja é, gerir pacotes ou algo assim do tipo. E aqui você vai ter aqui Nodes Install, né, ou instalar. Vai aqui no Install, e aqui no Search Modules você vai procurar por Mind Connect. Vai ir no único que tem, como comentei. Na data desse vídeo só tem um nó, então talvez tenham outros nós quando você estiver vendo esse vídeo, mas a princípio é esse Mind Connect aqui que a gente vai baixar. Clica aqui em Install, você vai baixar esse nó. No meu, como já tem baixado, já vai estar aqui em Installed. Então,
depois que baixou, você vai vir aqui na esquerda e você vai procurar pelo Mind Connect, tá? Ou pelo Mindsphere e o Mind Connect. Esse daqui é o nozinho que a gente vai utilizar para fazer a conexão com o Insight Sub. Legal, então a gente baixou o nó, tá tudo certinho aqui no nosso Node-RED. Agora a gente vai para o Insight Sub. Por quê? No Insight Sub a gente precisa criar o nosso ativo e para depois gerar o token para conectar com esse nozinho do Node-RED. Então é o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai criar o nosso ativo. Já loguei aqui na minha plataforma aqui no Insight Sub. Por enquanto essa é a carinha dele. Então a gente vai vir aqui em Asset Manager, que é onde a gente vai fazer a gestão dos nossos ativos, tá? O legal é que o Insight Sub ele tem diversas formas de comunicação, né? Então, uma delas é utilizando esse lib, que a gente pode utilizar. Outra forma é utilizando o MQTT nativo, então existe um broker próprio para você poder conectar. Outra dela é utilizando o Node-RED dentro do Insight Sub. Então você tem, por exemplo, puxar dados de uma API, puxar dados de um banco de dados público, enfim, você consegue fazer esse tipo de acesso. E o que a gente vai estar fazendo agora é criar um ativo baseado no Mind Connect Lib, onde a gente consegue pegar o token. Então, o Insight Sub ele é estruturado em três formas, né? O seu ativo dentro do Insight Sub é estruturado em três formatos, em três etapas. Primeiro, que são os aspects ou aspectos, que são seus conjuntos de variáveis. Tudo aquilo que você consegue monitorar, você consegue pôr nos aspects. Você tem os types, que são os tipos, ou seja, os seus modelos pré-configurados. É o template da sua máquina de fato. E o asset é a sua máquina de verdade. Então, você vai criar o seu asset baseado no type. E o type, você vai criar o seu modelo de máquina, você vai criar baseado nos seus conjuntos de variáveis. Então, um exemplo seria, por exemplo, criar um robô. E nesse robô eu tenho 3 motores, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um modelo de robô baseado em 3 conjuntos de variáveis, ou seja, em 3 aspects, onde esse aspect eu consigo criar um aspect só para os 3 motores. Por quê? Vamos supor que os 3 motores contemplem as mesmas variáveis, né? Então seria temperatura, velocidade, por exemplo, e status do motor, por exemplo. Só chutando aqui qualquer tipo de variável, tá? Mas os 3 motores contemplam essas 3 variáveis. Então o que a gente faz? A gente vai no type, a gente triplica, ou quadruplica, ou duplica, enfim, esse mesmo aspect para esses motores que contemplam os mesmos valores. Ou seja, isso daí no que isso daí agrega, né? Na fácil replicabilidade, escalabilidade e também na administração dessas variáveis, né? Então, putz, eu quero remover uma variável, esse motor não tem mais essa variável, ou esse motor agora tem mais uma variável. Então, em um aspect, eu aplico isso e eu afeto todo o resto, né? Então, a gente vai estar vendo isso aqui na prática também, mas espero que tenha ficado um pouquinho claro, mas a gente vai estar vendo isso aqui construindo mesmo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, como a gente estava vendo aqui na hierarquia, é criar o aspect, tá? Então, os nossos aspectos, ou seja, nossas variáveis. Então, abrir ele aqui. E aqui, como o Insight Sub ele já utiliza algumas comunicações pré-montadas, né, algumas formas de comunicação pré-montadas, a gente tem aqui alguns modelos já, né, alguns aspects já criados. Mas a gente vai criar o nosso. Então, aqui nesse Create Aspect, né, nesse botão azul, aqui em Aspect ID, ele sempre vai dar o nome do seu tenant, tá? Então, o nome do meu tenant aqui no caso é DBR. E aqui eu vou colocar o nome do meu aspect de fato. Então vou colocar aqui aspect mecânico, já tem aqui. Aspect mecânico. Por quê? São variáveis voltadas para variáveis voltadas para o meu campo mecânico daquele meu motor ou daquele meu ativo, enfim. O interessante é que você crie cada aspect associado para para aquela funcionalidade. Então, se eu tenho variáveis elétricas, por exemplo, tempo de operação, quantas peças eu produzi, por exemplo, peças boas, peças ruins, não são variáveis elétricas de fato, mas são variáveis que não precisam de algo físico. Então, eu consigo colocar nesse conjunto de variáveis elétricas esse tipo de variável, e no variável mecânica eu coloco, por exemplo, velocidade do motor, temperatura, tempo de rotação, por exemplo, consigo inserir nesse aspect variáveis voltadas para o campo mecânico, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui,
Aqui ele me pede uma descrição, então seria variáveis mecânicas. Então, a gente vê que são poucos caracteres, né? Porque é justamente só pra gente ter uma ideia do que são essas variáveis, tá? Eu tenho aqui qual que é a minha categoria. Então eu tenho dinâmica e estática. Dinâmica quer dizer que ela tem um momento na linha do tempo. Ou seja, se eu estou ingerindo temperatura, né, injetando temperatura, né, ou seja, enviando temperatura para o insight sub, eu estou enviando numa linha do tempo quando que essa temperatura aumentou, diminuiu ou manteve igual. Então eu utilizo o tipo mecânico, o tipo dinâmico. Se eu utilizo uma variável, por exemplo, que é data de compra, nome do cliente, o nome do local de compra, o nome da área, eu utilizo variáveis estáticas. Porque são variáveis que não vão ficar mudando com o tempo, tá? Como no nosso caso a gente vai estar monitorando máquina, então a gente vai criar do tipo dinâmica. Então, criei aqui do tipo dinâmica. Vou vir aqui em add variable. Vou adicionar duas variáveis, então eu posso vir simplesmente aqui em adicionar variável. Ou, se eu quiser remover, eu tenho aqui o símbolo do lixinho. O nome da minha variável vai ser velocidade. E aí o segundo, temperatura. Tanto faz, tá, pessoal? Se você colocou minúsculo, maiúsculo, ou se você errou o nome da sua variável, você pode editar posteriormente o nome dela. Você não consegue editar qual que é o tipo dela, né? Se ela é inteiro. Desculpa. Se ela é inteiro, se ela é double, se ela é string. Você não consegue editar esse tipo de variável, tá? A unidade de medida eu posso colocar tanto uma unidade que o Insight Sub já coloca aqui pra mim, quanto uma que eu queira criar. Então, velocidade, eu vou colocar aqui, por exemplo. Cadê? Quilômetro por hora. Vou colocar aqui, por exemplo, então, metros por segundo. M/S. E a temperatura, ele me dá aqui no final já a temperatura em Celsius, tá? Se você quiser colocar, por exemplo, Fahrenheit, você pode vir aqui e colocar um F também de Fahrenheit, tá? O tipo de variável é o que você não consegue mudar, tá? Então você tem booleano, que é verdadeiro ou falso, inteiro e long são variáveis inteiras, né? Então sem número decimal. Para você poder colocar. Double são variáveis float, né? Para quem vem de outra linguagem de programação, por exemplo, double é igual a float. String e big string são variáveis de caractere, então nome de cliente, por exemplo, nome do produto, momento da produção, se a máquina está parada, está produzindo, você consegue colocar na string. E timestamp é o momento daquele valor, né? Então, vamos supor, máquina parada, você põe como timestamp, e aí você tem esse momento como variável, tá? O que você pode colocar aqui, por exemplo, então velocidade, eu vou colocar aqui como double. E aqui só uma explicaçãozinha, eu tenho string e big string. String eu consigo colocar até 255 variáveis, 255 caracteres. Então se eu colocar aqui 255, ele me dá aqui a opção. Se eu colocar 256, ele me barra, que ele não deixa eu colocar mais. Big string, ele me deixa colocar até 100.000 caracteres, tá? Se eu colocar aqui 1001, ele não deixa. Mas se eu colocar aqui 1000, ele deixa. Um ponto é que o Mindsphere, o Insight Sub, ele tem uma limitação de bytes que você pode colocar, né? Então, o máximo são esses daqui. Então, putz, Augusto, eu queria colocar mais variáveis. Então, você pode diminuir o tamanho da sua big string para, por exemplo, ao invés de 100.000, que é muito grande, eu poderia colocar, por exemplo, para 10.000. E você já consegue colocar aqui mais variáveis, tá? Então, tem isso daqui em mente. Mas nada impede você colocar criar mais aspects para você colocar outras variáveis ali, tá? Temperatura eu vou colocar como inteiro. E vou dar um save. Você pode tanto importar variáveis, então eu criei, por exemplo, eu já criei um modelo e eu quero exportar esse modelo. É esse meu conjunto de variáveis. Eu posso exportar e depois importar esse meu modelo. Ou eu posso baixar o template. O que é esse template? Nada mais é do que como que como que eu vou fazer a importação desses dados, né? Se eu quiser também eu posso deletar todas as novas variáveis que eu já criei. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Agora, quer dizer. Então vou dar aqui um salvar. E aqui eu tô criado. Aqui tá criado já meu aspect mecânico. Se eu vim aqui no lápis, no canto superior direito, eu não consigo editar o nome, nem o ID.
Eu consigo editar a descrição dessas minhas variáveis. Eu não consigo editar o tipo dela, então lembra da dinâmico e estático? Eu não consigo editar. E eu consigo adicionar e importar templates também, tá? Então, vamos supor, se eu quiser colocar aqui 10 variáveis, eu posso colocar e eu posso vir aqui e dar um delete all new. Tem certeza que você quer deletar suas novas variáveis? Quantas variáveis que eu adicionei? 5, né? Então, realmente contar que tem 1, 2, 3, 4, 5. Deletar todas as novas, então ele volta para o estado inicial. Se eu queria editar o nome, então temperatura para temp, por exemplo, para ser abreviado, dar um save, ele vai me falar as variáveis existentes foram alteradas e quantos ativos você afetou com essa mudança. Então, o que é legal? Eu consigo saber quantos ativos estão utilizando esse meu conjunto de variáveis e quantos eu irei afetar. A gente vai ver mais pra frente como que isso aqui funciona, tá? Então, vou dar aqui um save. Como eu não tenho nenhum ativo usando essas variáveis, então ele não vai mudar nada, tá? Então, eu tenho aqui o temp e velocidade. Você vê aqui em usages ou usos, eu consigo ver todos os meus modelos de variáveis que estão utilizando o meu conjunto de aspect mecânico. No caso, não tem nenhum. Então agora eu vou criar meu conjunto de variáveis elétricos, tá? Então vou vir aqui no create aspect, de novo. Agora aqui vai ser aspect, ao invés de ser mecânico, eu vou colocar elétrico. Se eu tentar criar, por exemplo, um aspect com o mesmo nome, ele não deixa, tá? Então eu vou colocar aqui uma variável exemplo só. Ele vai me falar que já existe um aspect com esse ID, tá? Então, elétrico, a descrição, variáveis elétricas. E aqui eu vou colocar dinâmico também. Aqui eu vou colocar variáveis elétricas, então status da máquina, status mac. Eu vou colocar como inteiro, por quê? Aí a gente consegue, em aplicativos de dashboard, definir diversos status para essa máquina. Então vamos supor que eu tenha 4 status de máquina: parada, em falha, operando e em manutenção. Então esses 4 status eu não consigo definir com booleano, porque você não consegue definir booleano, você só usa sim e não. Então o inteiro você consegue ter você consegue abranger, definir mais status para a máquina, né? Isso aqui é bem interessante. Então eu vou deixar como inteiro, que daí a gente consegue, por exemplo, que 0 equivale à máquina parada, 10 equivale à máquina operando, 20 equivale à máquina em manutenção e 40 equivale à máquina offline, por exemplo. Então eu consigo ter essa dinâmica com as variáveis. E a segunda variável que eu vou colocar aqui vai ser elétrico. Eu vou colocar, por exemplo, como voltagem. Vou colocar só volt. Mais fácil. Vou colocar como double também, tá? Então, inteiro e double. Vou dar um save. Eu não vou colocar nenhuma unidade de medida, só pra gente também dar uma brincada aqui. E um pouquinho mais rápido. Então aqui eu já criei aqui meus conjuntos, né? Então, eu tenho aqui aspect elétrico e aspect mecânico. Consigo editar ambas as duas, sem nenhum problema. E agora eu vou criar, de fato, o meu type, tá? O meu modelo de máquina. O quão simples é pra gente fazer isso, tá? Então eu vou vir aqui na esquerda, aqui em Library, vou vir aqui em Asset Types. E aqui é onde entra a facilidade do Insight Sub, tá? A gente pode perceber que a gente tem diversos tipos de types, tá? Então eu tenho aqui Core Types, ou seja, padrões, né? Ou types principais. Eu tenho aqui OnTypes, ou seja, types que eu criei para a minha forma de conexão. O legal é que em SiteSub você consegue criar tanto a sua forma de conexão, ou seja, você cria o seu próprio type, quanto você pode criar um type pronto. Você pode utilizar um type pronto, ou seja, mais rápido você consegue integrar sua máquina no SiteSub, né? Porque essa é um pouco da ideia do SiteSub, né? Você ter essa facilidade para conectar suas máquinas e a partir desse momento já começar a monitorar, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou criar, como a gente está utilizando o Node-RED, a gente vai utilizar aquele bloquinho, a gente precisa criar um Basic Agent, tá? Então, Basic Agent, ou seja, um agent básico, expandir. E aqui eu já vejo aqui outros types também, tá? Então eu tenho aqui Industrial Edge, né? Caso a gente conecte o Industrial Edge da Siemens com o SiteSub, ele já tem esse bloquinho pronto.
Se eu quiser conectar, por exemplo, com uma function block do 1500, eu posso também conectar. Se eu quiser conectar, por exemplo, um IoT 2040, um IoT 2050, eu também tenho. Um Mind Connect Nano, que é o gateway do próprio InsightSub, eu também posso. Enfim, aqui eu tenho diversas formas de conexão pré-montadas já, e é só eu criar nesse cara, e aí que ele já me dá o que é necessário para eu poder aplicar essa forma de conexão naquele meu dispositivo, caso eu escolha alguma dessas. No nosso caso, a gente vai utilizar o Mind Connect Lib, então, no de vocês, ou vai estar vazio ou vai estar com essa setinha. Eu vou supor que seja vazio, tá? Porque vocês ainda não criaram. Então, o que vocês vão fazer? Mind Connect Lib, clica nele, e no canto superior direito, eu tenho aqui esse mais. O que é esse mais? Adicionar um type derivado do Mind Connect Lib. Ou seja, aqui a gente entra basicamente na hierarquia de pai e filho, né? Então, o que eu estou criando? Eu estou criando um filho baseado no Mind Connect Lib. Ou seja, o Mind Connect Lib é o pai, e o Mind Connect e o outro type que eu estou criando é o filho. No Mind Connect Lib, ele tem aqui as variáveis inerentes, ou seja, que eu não consigo mudar. Então eu tenho status de conexão e status. Esse cara, sempre que eu criar um filho baseado no Mind Connect Lib, ele já vai puxar esses dois aspects que eu tenho, tá? A gente vai ver agora um pouco como é que funciona isso, tá? Então eu vou vir aqui no mais, no child. E agora eu vou criar o nome do meu type, tá? Então aqui eu vou colocar type vídeo. Que como aqui é um vídeo, né? Então eu vou colocar aqui type vídeo. O ID eu posso editar, então se eu quiser depois, se eu quiser colocar um ID específico, né? Então isso aqui a gente já entra um pouco mais na camada de API, de programação. Então se eu quiser editar, também eu posso. Recomendo que deixe igual. Então type vídeo. Descrição para esse meu modelo de máquina. Então, por exemplo, máquina com características mecânicas e elétricas. Imagem. Se eu quiser colocar aqui então uma imagem que sempre que aquele ativo for criado baseado nesse meu modelo, esse ativo vai receber essa imagem. Variáveis. Essas variáveis, elas sempre serão estáticas, tá? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, local máquina. É aqui uma string de, por exemplo, 50 caracteres. Ou 20 caracteres. O que a gente está fazendo aqui, basicamente? Sempre que eu criar uma máquina, eu posso colocar uma variável estática, que aí eu vou indicar, por exemplo, qual que é a área dessa máquina, né? Então, em qual local da minha planta ela está localizada. Eu posso criar essa variável de localização, por exemplo. Ou qual que é o estado, né, do Brasil que ela está. Então eu posso colocar aqui a variável estado, string, duas variáveis, e aí sempre tem um valor default. Ou qual que é a cidade, por exemplo, qual que foi a data de compra, nome do cliente, eu posso colocar essas variáveis estáticas nesse campo daqui, tá? Então no local da máquina eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. São Paulo. Tá. O valor default, na verdade, ele é sempre quando, se essa máquina for criada e ninguém atribuir um valor a ela, então esse valor default é o que ele vai atribuir. Então eu vou colocar aqui, não atribuído. Atribuído, tá? Pra gente ver depois. Então, não atribuído. Em aspects, agora sim é onde eu vou colocar os aspects que a gente criou. Então eu posso colocar aqui um edge ou na lupinha. Eu recomendo que vá na lupa, porque na lupa ela é bem mais fácil de se localizar. Então na lupa. E aqui ele já me traz todos os aspects que eu tenho no meu tenant. E aqui eu tenho os aspects padrões, que a gente já tinha comentado. E os aspects que eu criei. Então aqui eu vou selecionar o aspect elétrico e o mecânico. Lembra que eu tinha comentado sobre a gente colocar mais de um aspect para representar várias partes do motor, por exemplo? Então eu posso vir aqui no aspect mecânico e colocar 3, por exemplo. Eu posso expandir aqui a 3. No que isso reflete? Na hora que eu selecionar todos os meus aspects, eu posso vir aqui no canto inferior direito e colocar aqui um edge. Nisso, ele já me traz os aspects criados. Ou seja, eu tenho 3 conjuntos de variáveis do aspect mecânico e um elétrico. Nossa, Augusto, mas ele tá reclamando aqui, né? Que você tá com o mesmo nome. Exato, porque vamos supor, você não consegue ter 3 motores com o mesmo nome. Aqui seria, por exemplo, aspect mecânico 1, aspect mecânico 2
e aspect mecânico 3, né? Então, motor 1 ou região 1, região 2 ou motor 2 e motor 3 ou região 3, tá? Mas todos eles atribuindo com o mesmo aspect, ou seja, eu criei um aspect para 3 motores diferentes, ou para 3 partes diferentes, né? Eu posso fazer esse tipo de dinâmica, tá? Como eu só vou criar com 2 motores, então vou apagar aqui. Na verdade eu vou criar com 2, porque eu quero mostrar mais pra frente com o nozinho que a gente vai estar mexendo. Se eu expandir aqui na esquerda com a setinha, eu consigo ver quais são as variáveis que eu estou puxando, né? Então eu estou puxando aqui status máquina com elétrico e o mecânico temperatura e velocidade. Legal. Defini aqui qual que é o meu nome, minha descrição, vou dar um save. Putz, Augusto, eu queria colocar mais um conjunto de variáveis, cara. Eu coloquei aqui mais um motor na minha máquina. Eu queria colocar mais um. Não tem problema. Então, superior direito, no lápis. E aqui, no Browse Aspects, eu consigo fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo antes. Então, seleciono, procuro qual que é o aspect que eu quero. Então, vamos supor aspect mecânico de novo. Aspect mecânico, ou elétrico, posso selecionar, dar um add. Ele vai reclamar do nome, aspect elétrico 2, por exemplo, tá? Eu posso fazer esse tipo de edição também. Eu posso editar o nome dos aspects, que ele já me traz aqui, e o nome do meu type. Eu não consigo editar o ID do meu type, mas eu consigo editar o nome do meu type, tá? Posso também colocar mais variáveis estáticas. Então, putz, agora eu quero saber qual que é o nome do cliente. Então, posso vir aqui no add variable, nome cliente, string também. Vou colocar 30 caracteres e vou colocar aqui não atribuído. Não atribuído. Vou dar um save. E aqui eu já atualizei meu type. Então eu já atualizei o local máquina, nome. Então o que eu coloquei de novo, né? Nome cliente e eu testei colocar ali o aspect elétrico 1 ou 2, né? Mas eu não coloquei. Augusto, mas aí eu tenho, cara, eu tenho mais uma máquina, mas ela tem um conjunto de variáveis a mais, mas ela já tem. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Vamos supor, eu tenho 3 tipos de máquina. Uma máquina, ela é a principal. Ou seja, ela sempre vai conter um aspect elétrico e 2 mecânicos. As outras máquinas, elas sempre vão conter um aspect elétrico, 2 mecânicos e mais um aspect aleatório. Como que eu faço isso, Augusto? Então quer dizer que eu tenho que criar 3 types diferentes? Mais ou menos, tá? Então a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente estava fazendo antes. Então ao invés eu vou utilizar a forma de conexão, a forma de pai e filho, né? Então eu tenho aqui type vídeo. O que eu vou criar agora? Eu vou criar uma máquina, um outro modelo de máquina, puxando as variáveis do type vídeo, do pai, né? Então no nosso exemplo, por exemplo, eu tenho a máquina principal, que é o type vídeo, e eu vou criar duas máquinas puxando dados do type vídeo. Ou seja, as máquinas filho, né? Elas sempre vão puxar características do pai, e eu posso colocar mais características nesse filho aqui também. Então, vou colocar aqui um add um type derivado. Vou colocar aqui um novo nome, então vou colocar aqui type vídeo 2.0, só um exemplo, não posso colocar ponto. 2.0. E aqui ele já me traz o estado de inerente, né? Então o que que acontece? Eu não consigo editar no filho essas variáveis, eu tenho que editar no pai. Então eu tenho que ir lá no pai e mover o aspect mecânico, por exemplo, para depois poder colocar o aspect mecânico no filho. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, browse aspect. E vou colocar aqui o mecânico. Aspect mecânico. Vou dar um add. E aqui eu vou colocar novo aspect. Novo aspect. Vou dar um save. E vou voltar. Basic Agent. Mind Connect Lib. E eu já vejo aqui que eu tenho aqui, ó, type vídeo. Tá? No type vídeo, eu tenho o local máquina, nome do cliente, aspect elétrico, aspect mecânico 1, aspect mecânico 2, status de conexão e status. Se eu expandir esse cara, clicar aqui na setinha,
eu vou para os filhos desse type. Então, se eu clicar no type vídeo 2.0, 2_0, eu vejo que eu tenho local máquina, nome cliente, aspect elétrico, aspect mecânico 1, mecânico 2, status de conexão, novo aspect, que é justamente o do filho que a gente tinha criado, né? Que a gente adicionou, e o status. Então eu consigo ter essa dinâmica, né? Então eu consigo criar um type geralzão e dentro desse type colocar as máquinas específicas que puxam dados desse type, né? Eu consigo ter essa facilidade, o que é bem interessante, tá? Eu vou apagar esse type, porque a gente não vai utilizar, mas no seu caso você pode utilizar, por exemplo, tá? E qualquer coisa também deixa aqui nos comentários que eu tento te ajudar. Então vou dar aqui um deletar. E a gente manteve só o type, tá? Agora a gente vai criar de fato o nosso ativo, né? Então o que a gente criou? Recapitulando, o aspect, o conjunto de variáveis, o aspect, né? Então a gente criou as variáveis, o conjunto de variáveis que é o aspect, a gente criou o modelo da máquina, que é o type, e agora a gente vai criar o nosso ativo de fato. Então, clicar aqui em assets, eu consigo ter uma forma de hierarquia aqui também, tá? Então, eu consigo, por exemplo, criar pastas de uma forma muito a grosso modo, criar pastas, tá? Então, se eu clicar aqui em Create Asset, eu consigo selecionar aqui o type, justamente o type que a gente tinha criado anteriormente. Mas qual que é a ideia? Eu posso criar aqui um Basic Area ou um Basic Site. Vamos supor, você é um gerente de planta e você quer saber onde que estão as suas máquinas. Então você tem aqui, por exemplo, no nome, São Paulo. E dentro de São Paulo, você vai colocar todas as suas máquinas que são voltadas para o estado de São Paulo. Você pode criar também um Basic Area chamado Rio de Janeiro. E você pode colocar todas as suas máquinas que são do estado do Rio de Janeiro nesse type, nesse asset, Rio de Janeiro. Tá? Então como que seria? Vou clicar aqui Criado São Paulo. Vou dar um save, eu não consigo editar mais nada, só a localização. Vou dar aqui um save. E ele já me traz aqui, ó, o asset criado São Paulo. Ele já me fala aqui, ó, debaixo do nome São Paulo, esse triângulo quadrado e bolinha, qual que é o type que ele está atribuído. Então ele está puxando o Basic Area, né? Então, área básica. Se você não põe localização, né? Então a longitude e a latitude, ele te dá sempre como Europa Berlim, que é a origem da Siemens, né? Se eu clicar aqui no canto superior direito, no Add Child Asset, eu consigo puxar agora de fato o meu asset, né? Não que antes eu não pudesse puxar, mas é que dessa forma fica um pouco mais organizado. Então agora eu vou de fato puxar o meu type vídeo. Type vídeo aqui. Puxei. E aqui ele já me traz as variáveis estáticas que eu tinha criado, lembra? Então sempre que eu for criar uma máquina, de fato, eu tenho que colocar aqui, ó. Então, local da máquina, São Paulo. Nome do cliente, vou colocar, por exemplo, Augusto. E o nome dessa minha máquina vai ser asset vídeo, tá? Tudo minúsculo. Qual que é a descrição desse ativo, então? Asset. Asset vídeo. A localização eu não vou colocar, mas fica a seu critério que quiser colocar. A imagem você pode também, você pode criar uma imagem tanto baseado no type que a gente tinha criado ou criar uma imagem do zero, né? Aqui agora é direto para esse asset em específico. Vou dar um save. Pronto, criei meu ativo. Meu ativo já está criado. Então eu vejo aqui, na minha lista de ativos, eu tenho aqui DEBR, né, que é o meu tenant principal. São Paulo, expande aqui São Paulo. E eu tenho aqui Asset Vídeo, que é o meu ativo vídeo. Aqui eu consigo ver se teve algum evento que ocorreu nele. Se eu quiser definir algum evento, né, o que é um evento para ele. O Aspect, ou seja, meu conjunto de variáveis. Aqui ele me traz 4 offline e 0 online. Por quê? Porque o status ele só vai ficar verde se tiver online de fato, né? Ele não vai realmente impactar nessas cores aqui, né? Porque se eu receber uma variável, quer dizer que eu já estou online. Então ele meio que não mostra aqui, tá? E aqui eu consigo expandir e ver quais são as variáveis que de fato que eu tenho.
E qual foi o último momento que eu recebi essa variável? Se foram há 3 meses, 9 meses, ano passado, daqui 5 minutos, né, 5 minutos atrás, eu consigo ver. Quais são minhas variáveis estáticas? Então aqui a connectivity status, que ela está offline. As minhas variáveis estáticas, então eu tenho aqui local máquina, São Paulo, nome cliente, Augusto. Se eu quiser editar, eu posso editar também. Posso editar esses nomes aqui. Se eu quiser criar um child asset, eu também posso. Então, superior direito, seleciono e eu crio um child asset também, tá? Nos 6 pontinhos que eu tenho aqui, eu consigo compartilhar esse meu ativo. Então, se eu quiser compartilhar esse meu ativo com algum outro tenant, eu posso. Eu posso mover esse meu ativo. Então, putz, esse ativo ele era de São Paulo. Agora ele foi para o Rio de Janeiro. Então, eu posso vir aqui em Move Asset, voltar aqui e dar um back. E aqui ele mostra as outras pastas que eu tenho, entre aspas, tá? Eu tenho aqui em SiteSub Files. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um JSON, um CSV. Eu posso colocar arquivos para que eu possa ler posteriormente. Então, tanto um PDF de como que opera essa máquina, quanto um JSON, por exemplo, com configurações dessa máquina para eu quiser replicar mais para frente, tá? Eu posso também. Se eu quiser, eu posso abrir o Monitor, que é um outro aplicativo para a gente fazer monitoramento, monitorar os dados da máquina de fato. Visual Flow Creator, que é o Node-RED dentro do Mindsphere, do InsightSub. E o Delete Asset, que é o apagar o asset. Agora a gente vai de fato conectar o nosso ativo. A gente vai ver essas luzes ficarem verdes, tá? Que é o que a gente vê aqui para isso. Então, no meu ativo, eu tenho aqui o Mind Connect Lib. Lembra que eu comentei que o InsightSub tem diversas formas de conexão e uma delas é utilizando o Node-RED? É por causa desse bloquinho que está aqui, dessa conectividade que ele me aparece. Então, Mind Connect Lib, eu expando ele. Ele vai carregar aqui o plugin de conexão. Toma aqui uma água que tá bem quente. Aqui ele me dá qual que é o tipo de criptografia que ele quer, que eu queira criar, né? Geralmente a gente cria com Shared Secret, tá? Mas nada impede você criar com a RSA. Shared Secret é bem mais tranquilo, então seria, por exemplo, para um IoT, para um servidor que você queira utilizar. Então, o Shared Secret supre muito bem as nossas necessidades, tá? Então, dá aqui um save. E aqui ele vai me dar agora para eu gerar o meu código de acesso. Esse código de acesso ele não vai aparecer depois, ou seja, se eu gerar agora, eu vou copiar e depois, se eu quiser replicar esse código, ou se eu quiser apagar o meu nó antigo e criar um novo token, né, criar um novo código, eu tenho que gerar um novo código, tá? Eu não consigo pegar esse token de algum lugar, tá? Então eu vejo aqui, antes da gente criar o nosso token de fato, eu tenho aqui no canto superior direito, Shared Secret, qual que é o tipo de conexão que eu tenho. Onboarding Status, então como que tá meu ativo agora? Ele está no status de onboarding. Ou seja, eu estou prestes a fazer a conexão de fato com a plataforma. E eu tenho aqui o status dele, né, de fato, offline. Se eu der um generate onboarding aqui, ele vai me gerar o arquivo, né, o ativo, o token. Então, gerei. Aqui é meu token, tá? Se eu der aqui um copy de um clipboard, tá na minha área de trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar pro Node-RED agora. Estou no Node-RED. Agora eu vou puxar aquele nozinho que a gente baixou, do Mindsphere, do InsightSub. Então, puxei. Tá aqui no meio do meu flow. Vou expandir esse cara. E aqui nesse Agent Configuration, eu vou dar um Ctrl V. Então eu vejo que é justamente o mesmo token que eu tinha antes, tá? Vou dar aqui um Done. E vou dar um Deploy. Para ele de fato conectar. Agora, o que eu preciso fazer? Esse token nada mais é do que um sinal pro InsightSub falar assim, ó. Esse token aqui é desse tenant. Agora você pode acessar os ativos desse cara daqui, tá? Então é o que tá aqui. Então agora eu vou selecionar de fato o meu ativo. Então eu vou expandir esse cara. Vou ver aqui em Agent Configuration. E agora eu vou procurar o meu ativo. Então, como a gente tinha criado o Asset Video, então ele tá aqui, ó, Asset Video, tá? Seleciono, ele fala aqui,
baseado nas suas variáveis, eu vou fazer o data point, ou seja, eu vou mapear as variáveis automaticamente. Você tem certeza disso? Tenho sim. Então, confirmar. Então, tem certeza de que você procurou o seu asset de fato, tá? Por favor, aguarde, configurando. O que ele basicamente vai fazer é isso aqui. Vou dar aqui um close, que ele já está feito, então aqui ele deu verdinho. Vou dar aqui um close e vou dar um done. Agora ele me traz 3 valores, né? 0 requests, ou seja, 0 mensagens, 0 pedidos, 0 sucesso, ou seja, porque a gente não enviou nada, 0 erros e 0 que estão pendentes ainda, ou seja, estão na fila. Se eu voltar aqui para o Asset Manager, na minha abinha, eu vejo que meu ativo já está onboarded, tá? Ou seja, ele já está pronto para receber dados. Mas ele está offline ainda, porque de fato eu não enviei nenhum dado, ele só está online. Eu posso dar aqui um offboard, ou seja, se eu cancelar essa conexão, vou dar aqui um offboard. Vou voltar aqui para o Node-RED. Ele vai tentar conectar e não vai conseguir, porque eu fechei a conexão. Então, eu teria que fazer generate onboard aqui de novo, copy to clipboard, conecto nesse cara aqui de novo, vou dar um done, dar um deploy, edit configuration, asset vídeo, conectar. Aqui é só pra se a gente quiser encerrar a conexão com esse ativo, tá? Se a gente quiser apagar esse ativo, a gente precisa fechar a conexão dele primeiro para depois apagar o ativo, tá? Vou dar aqui um close, vou dar aqui um done. Basicamente, aquela mensagem que ele fala assim, você tem certeza de fazer o data map nas suas variáveis? É isso aqui. Então, Asset Manager, Back to Configuration. Toda essa tela que ele me traz aqui de configuração e data map, ele faz sozinho, tá? Então, como que a gente teria que fazer se fosse sem esse cara daqui? Entrar no modo de edição, adicionar um data source, ou seja, a minha fonte de dados. Então, seriam aqui data source. Então, seria aqui, por exemplo, ds, né, como convenção ds aspect mecânico 3. Então, lembrando com o mesmo nome do aspect que a gente colocou lá no type, tá? Então, vou dar aqui um aceito. Criei aqui o meu data source, minha fonte de dados. Adicionar data point. Qual que é o nome? Aí o nome da minha variável, então, por exemplo, temp. Tipo, inteiro. Unidade. Celsius. Aceitar. Vou dar um salvar. Dar um save. Aqui é só um exemplo, tá? Olha o quão complexo que seria. Criei meu ativo. O que ele está me falando? Eu tenho 5 fontes de dados e eu tenho só 7 variáveis conectadas de 8 variáveis. Então o que eu teria que fazer? Data mapping. Vou ver aqui qual que não está conectado. Então aqui, o aspect elétrico, 2 de 2. Mecânico, 2 de 2. Mecânico 2, 2 de 2. Mecânico 3 não está criado, nenhum data point linkado. Expande ele. Vai na temperatura, link variable. E aqui você vai procurar qual que é a sua variável. Então você tem que procurar lá no aspect 3, tá? Que a gente criou. Como a gente não criou de fato no nosso type, não vai aparecer. Mas como exemplo seria, por exemplo, o type 2 aqui, né? O aspect 2. Então, seleciono, dou um aceito. E aí agora aqui está linkado. Se eu expandir algum dos outros, é o mesmo caminho. Então eu tenho aqui mecânico 2, asset vídeo, aspect mecânico 2 e velocidade. Então, de fato, a velocidade está no aspect 2, que é a que a gente está vendo aqui. Aspect 2, aspect 2. Velocidade, velocidade. Ou seja, o Node-RED ele faz todo esse link sozinho, né? Então, é por isso que o Node-RED ele é bem poderoso, né? Esse Mind Connect Lib ele é bem poderoso, porque ele tem toda essa configuração automaticamente já, tá? Ele agiliza muito o nosso trabalho. É claro que se você tem 100 variáveis aqui, esse processo vai demorar um pouco mais, porque ele vai linkando uma por uma, né? É como se fosse uma pessoa mesmo linkando, mas é que aqui ele faz sozinho. Se eu venho aqui em configuração, agora eu tenho que apagar o que eu criei. Então, modo de edição, aspect mecânico, lixo, deletar. Dá um save, deletei.
Então eu tenho aqui 4 fontes de dados, que de fato era o que a gente tinha, e 7 variáveis linkadas de 7 variáveis linkadas. Vou clicar aqui no Asset Video, pra gente voltar para a tela inicial aqui do nosso ativo, tá? Vou voltar pro Node-RED, e agora eu vejo que eu estou conectado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou procurar, aqui na minha esquerda, um nó chamado Function. Aqui, Function. Selecionei ele. Coloquei ele aqui no meu fluxo. Vou procurar um nó chamado Inject. Vou adicionar. Ele vai vir aqui como timestamp. Vou linkar o timestamp no function e o function no nó do Mind Connect. E vou puxar o nó aqui debug. Puxei aqui. Vou linkar o function no debug. Vou abrir o nó do Insight Sub, tá? O do Mind, esse azulzinho aqui, o Mind Connect. Vou vir aqui em Agent Configuration. Põe esse cara daqui. O que é esse cara daqui, Augusto, que a gente abriu? Esse cara daqui nada mais é do que aquela telinha que a gente estava. Ou seja, aqui ele vai mostrar o data source e os data points que foram conectados. Mas, além disso, ele me traz um template, tá? Ele me traz templates que eu posso utilizar. Então eu tenho aqui template de time series, de envio de dados, como que o Insight Sub aceita esses dados. Eu tenho envio de bulk, ou seja, enviar muitos dados ao mesmo tempo, evento, arquivo, data lake, que é tipo um data warehouse dentro do Insight Sub, informações do asset que eu quiser, e SDK Function, que é Software Development Kit, que é que se você quiser fazer a sua própria função ou sua própria integração com o Insight Sub, você também tem nesse carinha daqui, tá? Então, putz, eu quero fazer meu próprio código, meu próprio aplicativo, minha própria forma de conexão, você tem um SDK pronto para isso. No nosso caso, como a gente está fazendo com coisas simples, então Time Series Template, tá? Então eu vou clicar nesse cara, ele já aparece copiar o Time Series Template para o clipboard. Vou dar um close, vou dar um done, vou abrir o function que a gente adicionou, vou dar um Ctrl A e um Ctrl V. O que ele me trouxe? Nada mais do que a forma que o Insight Sub aceita esses dados, só que já com as variáveis que a gente tem. Ou seja, status máquina, volt, temp 0001, velocidade 0001, temp 0002, velocidade 0002. Nossa, Augusto, mas por que 0001? Porque o temp, ele é da variável mecânica. Como eu tenho dois aspectos mecânicos, eu não posso colocar o mesmo data point para os dois. Porque o que isso vai implicar? Quer dizer que se eu enviar 10 pro data point temp, ele vai enviar 10 ele vai enviar o valor 10 pro motor 1 e pro motor 2. Sendo que, sei lá, no motor 2, por exemplo, era para ser 30. Então é por isso que ele põe esse 00001 ou 00002. Porque é justamente para implicar, para direcionar qual aspect que é. Então esse daqui é pro aspect 1, tá? Esse 1 aqui quer dizer que é pro aspect mecânico 1. O 2 é pro aspect mecânico 2. Augusto, como que eu faço para confirmar isso, né? Então, mind connect lib, na setinha, data mapping, data mecânico 1, data mecânico 2, e eu vejo que eles estão aqui com temp, né? Mas é o valor do aspect 2, tá? Configuração também aqui, mesma coisa, e aqui eu vejo que tá igual, né? Então, data point ID, temp 0001, linkado pro aspect mecânico 1, aspect mecânico 2, 00002, tá? Então assim é pra gente acabar não errando ou enviando dados errados para variável errada, tá? Aqui eu não vou conectar nenhum ativo de fato, tá? Mas eu vou dar um exemplo de como que a gente faria. Se a gente pegar aquela function que ele colou e subir aqui no máximo, ele me dá esses comentários aqui em verde. O que é isso daqui? Nada mais é do que umas dicas que ele dá pra gente, né? Então, que o Mindsphere, o Insight Sub, ele só aceita valores do tipo string. No que isso quer dizer? Na hora que eu for enviar uma variável inteira, ela precisa estar entre aspas. Eu não posso enviar inteiro puro. Ela tem que estar entre aspas. Ele fala aqui
que inteiros não podem ter valores decimais, mas decimais podem ser valores inteiros. É uma boa prática utilizar a notação do JavaScript. E aqui ele me dá alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui mathRandom, que nada mais é do que valores aleatórios até 100. Então eu vou copiar esse cara daqui até com essa crase daqui, tá? Vou copiar e vou colar no pós-valor do value. Então eu tenho aqui status máquina, colei. Eu tenho aqui volt, colei. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui como um outro exemplo. Vou copiar esse cara, colar aqui. A temperatura é um inteiro, eu vou deixar como exemplo também. Velocidade que é double, vou colar esse cara. E o double eu vou colocar aqui. Toma cuidado com o online status, tá? Ele não pode ser booleano assim, ele tem que estar com true escrito. Ou seja, o que isso quer dizer? Na hora que eu estiver enviando, eu estou enviando esse conjunto todo, mais o online status e estou falando assim, ó, estou online, tá? Status máquina, como ele é inteiro, então eu vou colocar aqui, puxando o dado da minha fonte de dados de fato. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui um dado aleatório, de qualquer lugar. Mas agora, de fato, eu quero puxar do meu nó antigo, do meu nó anterior. O que eu vou fazer? Ele me dá aqui, ó, variable humidity, né, um exemplo. Colei, vou copiar e colar. E vou colar aqui no status máquina. Ctrl V. Agora entra um pouquinho mais de noção de Node-RED, tá? Que eu vou estar comentando aqui com vocês também. Mas eu vou colar aqui em todos os outros, tá? Então o temp 001 eu vou colar aqui também. E o temp 002 eu vou colar aqui também. O que isso quer dizer? O message, ele é sempre um valor, é a mensagem que eu estou enviando no Node-RED, ou seja, ele é sempre o meu fluxo. Payload é como se fosse o child asset. Então, os childs que a gente estava criando, né? Então, eu tenho o message, que é o pai de todos. Eu tenho um payload, que é o padrão que o Node-RED utiliza para enviar mensagem. E eu tenho o humidity, que nada mais é do que dentro do payload eu tenho o humidity. Eu tenho a variável, ou a mensagem, humidity. E nessa humidity eu tenho um valor. Ou seja, eu estou pegando o valor dessa humidity e colocando nesse campo value, tá? Então nada mais é do que eu estou só linkando. Então o dado está vindo da humidity lá de cima, por exemplo. Eu pego o nozinho linko e estou falando, ó, que nesse campo daqui do status máquina é para você linkar o humidity. No nosso caso, como é status máquina, então aqui seria status máquina. Temperatura 1, então aqui seria payload temp 1. Ou, se eu quiser colar aqui o mesmo nome, posso colar também. Temp 002, mesma coisa, temp 002, tá? Vou colar aqui. Vou dar aqui um done. Vou dar um deploy. E aqui eu vou excluir essa conexão com o thread sub, pra gente poder fazer o debug da nossa mensagem. Vou clicar aqui no inject, ele vai rodar o fluxo. E aqui no debug ele já me aparece. Se isso não estiver aparecendo, aqui no canto superior direito você tem aqui o deploy, o i, o livrinho, o inseto, que é o debug de fato, e a engrenagem. Tá? A gente vai utilizar o debug. Então expande aqui os objetos, e aí você vai vendo aqui. Tá? Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai expandindo. Aqui ele me traz undefined por quê? Undefined nada mais é do que você não está enviando nada, né? A gente de fato não tem o MSG payload status mac. A gente não tem esse cara. Então a gente tem que criar esse valor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma muito simples, mas no seu. Aqui no GitHub eu vou estar ensinando como conectar, por exemplo, um PLC 1200, um 1500, tá? Ou um APC-UA, por exemplo, e você ir linkando essas variáveis, esses valores a esses campos. Mas nada mais é do que, por exemplo, aqui no timestamp eu vou expandir esse cara. E aqui ele me traz alguns tópicos. Se eu clicar aqui na parte inferior em Add, eu consigo colocar aqui, por exemplo, o payload. Ponto. Se eu der aqui um Ctrl V, um Windows V, né, que eu salvei aqueles valores, eu tenho aqui status máquina. Inserir. Ele é inteiro. Então, inteiro, status máquina 0. Vou colar mais um. Payload. Ponto. Windows V.
temp 00002. Number 100. Add payload ponto temp 00001. Valor 50, por exemplo. Aqui number. Vou dar um done. Vou dar um deploy. Vou limpar no lixinho aqui. Dar um inject de novo. E agora eu vou abrir os objetos. Ainda está undefined, ou seja, não está definindo qual que é o valor da temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou expandir esses caras aqui. Vou fazer o seguinte. Vou linkar com o timestamp. Vou dar um deploy. Vou limpar. Na verdade, era para ter feito isso daqui. Ter apagado. E ter expandido aqui o debug e ter colocado aquele como complete msg object. Dá um deploy. Vou dar um inject. Vou expandir aqui meu debug. E ele não está me enviando, né? Ou seja, o que está de errado aqui, né? Seguindo aquele exemplo que ele deu aqui no Node-RED, seria o valor msg.payload humidity. Só que o payload já é esse valor aqui. Eu não consigo colocar mais um valor dentro do payload, como se fosse um objeto, uma lista. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar só o valor que eu quero. Então, status máquina. Então, temperatura 00002. Payload 00002. Tá? Então, vou dar aqui um done. Vou dar aqui um deploy. Vou limpar. Vou dar um inject. Se eu expandir, agora de fato tem aqueles valores que eu tinha atribuído. Então, status máquina, template e o 00002 e o 0001. Vou abrir aqui o function. E aí, agora de fato, eu vou pegar esses valores e vou colocar nessas caixinhas do value. Eu posso vir aqui com o mouse aqui em cima, no status máquina, por exemplo, clicar aqui nesse maior, underlinezinho, copy path, cliquei nele, e agora eu vou colar nesse campo daqui de dentro. Aqui, como ele precisa da mensagem, né, eu tenho que colocar o MSG, então eu sou obrigado a colocar o MSG, tá? Então, temp 0001, copio, venho aqui nesse campo e colo. Temp 0002, copio e colo. Dou um done, dou um deploy, limpo. Agora eu vou linkar o debug com a function e dou um inject. Agora eu já vejo que os valores que eu tinha colocado anteriormente aparecem aqui. Então eu tenho 0 para o status de máquina, eu tenho 43 para voltagem, temperatura 50, velocidade 00001, tenho 92.31, tananã. Enfim, agora eu tenho os valores de fato completo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou linkar com o insight sub. Vou linkar e vou dar um deploy. Vou linkar o debug também com o finalzinho aqui no insight sub, então vou limpar esse cara. Vou dar um deploy. E agora vamos ver se a gente configura tudo certinho. Então, vou ver aqui no inject e dar um inject. Um request, 0 sucesso, 0 erro e 0 still pendente, né? Então, a gente fez um request e deu um sucesso. Se eu expandir, eu vejo que a mensagem foi enviada de fato, né? Então, ele enviou esses valores aqui. Agora, eu quero monitorar esses dados no Insight Sub. Vou abrir aqui o Asset Manager. Eu vejo que está online e que está onboarded. E que o último valor foi às 13, online desde 13h40. Agora, se eu abrir aqui no Asset Video, expandir esse cara, eu vejo que todos os campos são verdes, porque eu enviei todos os valores. Se eu expandir algum deles, então Aspect Mecânico 0, Aspect Mecânico 1, clicar aqui nesse chart, né, nesse time series, eu passo o mouse aqui em cima, eu vejo que ele está aqui já, ó, 50 e 84. Se eu vir aqui no Node-RED, timestamp, no 001, 50, colocar aqui 1000, deploy, limpar, enviar de novo, enviou, Asset Manager, Aspect Mecânico 0001, eu vejo aqui que foi para 1000. Então tá em 1000
e o outro valor, que é a temperatura, como ele é aleatório, foi para 64, tá? Como eu tinha comentado, eu não vou passar por toda como conectar um PLC, como fazer essas coisas. Já tem um vídeo, na verdade, de um colega nosso, que é o Matheus Gouveia, ele já ensinou como é que faz isso. Se você procurar, se eu não estou enganado, no site sub, 1200 ou 1500, alguma coisa assim, Node-RED você deve encontrar. Mas eu vou deixar aqui no GitHub como é que faz isso, tá? Então fica aí a teu critério, beleza? Ou talvez eu faça algum outro vídeo também já linkando com esse daqui, mas sem passar pelo Node-RED, né? Já linkando com o PLC, não sei. Mas, basicamente, no Node-RED, eu gosto de explicar de duas formas, tá? Que a gente tem duas fontes de dados. Duas etapas no Node-RED, tá? Quando a gente está falando com o Mindsphere. Uma que é a sua aquisição de dados, da onde seus dados estão vindo. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter, vamos supor, o S7, que é o meu PLC. Eu poderia ter aqui um OPC-UA. Isso daqui eu estou colocando qualquer coisa, tá? Um client, um Modbus, um PLC que comunica a internet IP. Poderia ter também aqui um protocolo HTTP, né? Puxando aqui os dados de alguma API. Poderia ter também, tá? Então aqui é toda a minha fonte de dados, tá? Então eles poderiam estar espalhados. Poderia ter um aqui, tá um aqui, tá um aqui no meio, tá um aqui, enfim. Tá espalhado por aí. E na direita é onde eu tenho minha conexão com o Insight Sub, né? Com o Mindsphere. Ou seja, eu tenho que linkar nessa function, ou outras functions, por exemplo, dentro do Mind Connect, tá? Eu vou estar explicando o porquê de várias funções agora, tá? Mas basicamente você estaria linkando, então, por exemplo, o HTTP você estaria linkando aqui, o request aqui em cima, o protocolo S7 aqui no meio, o OPC-UA client aqui também, o Modbus aqui, os seus itens do OPC-UA aqui, Internet IP aqui nesse último, enfim. Você tem que, nessa function daqui, na verdade, nessas functions, você tem que estruturar o seu dado. É claro que, antes disso, você pode ter uma function para estruturar o seu dado que veio do Modbus, por exemplo. Você teria que ter uma function, por exemplo, para estruturar o seu dado do S7. Ou uma function para estruturar o seu JSON da API que você está puxando, né? É claro que você pode ter esse tipo de configuração. Mas, ao enviar para o Insight Sub, você tem que ter essa estrutura daqui. Então, você tem que ter o function e um nozinho para você poder enviar para o Insight Sub. Porque o function é onde ele vai entender que você está falando assim. O Insight Sub, por data point status máquina, eu estou colocando esse valor. O Insight Sub, para temperatura, eu estou colocando esse valor. O Insight Sub, para tal valor, eu estou colocando esse valor, tá? Então, essas functions servem só para isso, tá? É só para essa função. E aqui na esquerda você faz todo o seu tratamento de dados, tá? Augusto, por que a gente tem que ter várias funções, várias functions, eu não posso fazer só isso daqui, por exemplo? Colocar todo mundo num canto só, né? Fazer isso daqui, fazer isso. E aqui eu colocar todas as minhas variáveis aqui, né? Por que eu não posso fazer isso? Porque pode acontecer de eu ter momentos de envios diferentes. Então vamos supor, eu posso ter que o meu S7 ele envia dado a cada 10 segundos. Né? Meu PLC ele envia dados a cada 10 segundos. Mas o meu client, o PCOA, ele envia dados a cada 10 horas. Sei lá. O que vai acontecer? Eu vou estar fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Eu vou estar enviando um valor e no outro valor ele vai estar undefined. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou estar falando para o Insight Sub, eu tenho de 5 variáveis, por exemplo, ou de 100 variáveis, eu estou enviando 50. E as outras 50, Augusto, o que você está fazendo? É undefined. Ah, não aceito. Não aceito. Você está enviando tudo isso e é undefined ainda? Não aceito. Então ele cancela tudo, por mais que você tenha enviado a 50. Ou seja,
você for enviar, você tem que enviar todas as 100 variáveis de uma vez. Seja ela 2 variáveis, 10 variáveis, 100, 500, 1000. Se você está utilizando esse nó, você tem que enviar tudo de uma vez. Por isso, que se você tem dados que são de formas diferentes, ou seja, dados que só alteram com status, dados que só alteram status máquina, por exemplo. Status máquina não altera toda hora, é diferente de temperatura. Então você não poderia colocar temperatura e status máquina no mesmo nó. Você teria que ter um status máquina, um nó para status máquina, porque o PLC ele vai estar enviando esse status máquina. Ele vai estar enviando, ele vai estar parado. A máquina está operando. Então agora ativei aqui o trigger, function, tá status máquina funcionando, agora envia para o site sub. Mas a temperatura, velocidade, rotação por minuto, voltagem, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Elas estão enviando ao mesmo momento. Então posso colocar no mesma function. Então nesse caso eu teria 5 variáveis. 4 estariam em uma function só, porque elas são ao mesmo tempo, e eu estou enviando as 4 ao mesmo tempo para o site sub. E a outra é status máquina. Ou seja, ela está enviando no tempo dela. Ela não precisa estar junto com essas outras aqui. É claro que pode acontecer de você enviar as 4 ao mesmo tempo, mas em functions diferentes. Não tem o menor problema. Que aí, ele vai justamente preencher esses daqui. Então, 2 request, um pendente, um com sucesso, um com erro, enfim. E aí ele vai preenchendo esses valores aqui. Beleza? Aqui eu vou dar um exemplo de como que seria, tá? Porque não adianta nada eu falar pra vocês e não mostrar como que aconteceria, tá? Então eu vou limpar aqui. Aqui eu vou colocar status máquina e voltagem, eu vou deixar assim. Deixa eu ver. Na verdade já sei. Eu vou apagar esses caras aqui pra gente poder mexer melhor. Então eu vou estar enviando aqui status máquina e voltagem, tá? Eu vou fazer aquele mesmo esquema. Então status máquina aqui e aqui eu vou colocar msg. Voltagem, volt, né? Vou dar um deploy. Vou abrir aqui meu timestamp. Na verdade, eu vou criar 2 timestamp, que seriam minhas fontes de dados diferentes, tá? Então eu tenho aqui volt. Perdão. Tenho aqui volt. Na verdade, fiz errado. Aqui eu vou colocar volt. É de baixo. Vou apagar essas outras aqui porque não me interessam. E aqui eu vou apagar também. Vou deixar só status mac. Tá. Então o status mac eu estou enviando 0, vou colocar 20, por exemplo. E aqui eu estou colocando na voltagem, estou colocando 1000. Vou dar aqui um deploy. Vou conectar aqui na minha function. Então minhas duas fontes de dados em functions diferentes. Minhas fontes de dados diferentes na mesma function. E todas elas recebendo o mesmo valor, né? A mesma variável. Conectado no mesmo nó. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o insight sub. Na verdade, o insight sub não vai ter nem nada a ver com isso. Eu vou enviar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o debug e vou conectar nessa function daqui. Pra gente poder ver o que está acontecendo. Vou dar um timestamp aqui, vou dar um inject. Se eu der um inject, eu estou enviando nessa minha primeira fonte de dados, só o status máquina. Sendo que nessa function eu tenho status máquina e voltagem. Mas estou enviando só o status máquina. O que ele está falando? Ó, você está enviando uma variável, se eu expandir aqui o debug que a gente colocou, eu tenho aqui o status máquina 20 e a voltagem undefined. Ou seja, o que eu estou falando para o site sub? Cara, eu estou enviando uma variável que não está aqui. O site sub está entendendo. Tá, cadê a variável voltagem? Que você está enviando, você falou que ela é um inteiro, não está aqui, e cadê ela acontecendo, né? Então é por isso que a gente tem que ter functions diferentes para momentos diferentes de dados, né? Se eu tentar enviar agora o voltagem, mesma coisa, ele vai tentar enviar e aqui ele deu erro. Data doesn't match. E aqui ele está falando, ó, um request e um erro. Se eu tentar enviar as duas ao mesmo tempo, não tem como, né? Porque vão ser milissegundos diferentes. Mas aqui ele vai dar 2 requests e 2 erros. Se eu agora separar as minhas functions, se eu colocar essa function aqui,
Nessa function de cima, eu vou deixar status máquina. Nessa de baixo, eu vou deixar voltagem. Debug eu vou colocar no inset sub. Vou dar um inject aqui no primeiro, que é o do status máquina. Um request, um pendente, enviou. Voltagem. Um request, um pendente, um enviou. Se eu abrir aqui, então eu coloquei aqui voltagem, né? Voltagem é elétrico. Se eu expandir, eu vejo que eu enviei voltagem. Deixa eu rodar ele aqui para atualizar. Coloquei 1000 no voltagem, né? Que é justamente o que eu estava enviando. É esse cara daqui, ó. Esse 1000. E o status máquina eu estou enviando 20. Então, se eu vier aqui no Asset Manager, é aspect elétrico. No status máquina, estou com 20. É porque ele vai dar diferença porque eu enviei em momentos diferentes, né? Em segundos diferentes. Mas os dois dados estão aqui bonitinhos, tá? Então, toma cuidado quando você for enviar seus dados para você não colocar todo mundo na mesma function e você em um momento recebe dados em segundos e o outro em minutos e aí na hora que você vai linkar, na hora que o insight sub vai entender isso, ele vai falar, cara, não tá batendo, não tá dando certo. Então, tenta ter esse cuidado aí, tá? Esse alerta. Com o MQTT, que é um tópico mais pra frente, não tem isso, né? Ele pega pela sua mensagem de fato, pelo seu data point e interpreta lá no back-end. Mas com o Mind Connect Libs tem que ter esse cuidado aí, tudo bem? Então, no mais é isso. Espero que tenham gostado. Ah, só pra finalizar, aqui no Asset Manager, a gente vai ver os nossos dados agora de uma outra forma, tá? Então, eu tenho aqui o meu ativo, verdezinho. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. E vou vir aqui em Insight Sub Monitor. E aqui, se eu vier, eu já vejo aqui todos os meus ativos, né? Então eu tenho aqui Asset Video. E no Asset Video eu tenho aqui Aspect Elétrico e Mecânico. Se eu der e clicar aqui nas caixinhas, eu vou expandindo, né? Eu vou mostrando quais variáveis eu tenho. Se eu clicar aqui Deixa eu ocultar esses caras aqui. Aqui na verdade. Deixa esse e oculta esses daqui. Aqui eu consigo ter como gráfico e como tabela meus dados, tá? Eu tenho aqui também esse primeiro ícone, que é de locomoção, né? Nos 4 eixos, eu consigo movimentar entre os períodos do tempo, né? Então, eu tô vendo aqui a cada 24 horas. Se eu expando para essa caixinha, eu seleciono qual aquele exato momento. Então, eu quero ver nesse período daqui. Então, eu seleciono de um canto para o outro e ele expande nesse período. Se eu quero expandir de novo, expando de novo nesse cara daqui. Expande de novo. Expando nesse cara daqui, tá? E aqui eu posso voltar aqui para a caixinha de movimentar em períodos fixos. Eu consigo voltar aqui. Né? Eu consigo voltando. Se eu quiser que. Vamos supor, eu tenho dados que eu estou enviando a cada minuto ou a cada segundo. Mas imagina você ver diversos dados em segundos ali. Às vezes você não tem nem a informação que você quer. O que você pode fazer é trocar aqui de raw para aggregates. O que ele vai fazer? Ele vai agregar os seus dados. Então ele vai fazer uma média ali dos seus dados e vai te mostrar esse resultado, né? Então eu vejo aqui, ó, status máquina 20, temperatura. Vamos supor, você teve uma variável que manteve o mesmo valor constantemente, né? Então ele não vai ficar mostrando esse mesmo ponto várias vezes no tempo. Então vamos supor, você tem temperatura, status máquina, né? Você está enviando junto com as outras variáveis de temperatura, rotação por minuto, igual aqui, né? E aí você está enviando status máquina junto com essas variáveis, que mudam a cada segundo. Então você está enviando status máquina a cada segundo. E durante uma hora, você está enviando status máquina que é igual a 20. Sei lá, máquina parada. O insight sub, o que ele vai fazer? Pô, durante uma hora, sua variável não mudou. Foi 20. Então, eu vou te mostrar o último valor que foi dela, que é o 20, né? Até ela ter uma mudança. É isso que o aggregate ele vai fazer, tá? Status online
Então, como ele é um booleano, ele é um pouco difícil de ver, né? Então, ele fica como 0 e 1 aqui embaixo. E aqui a gente consegue ver. Até esse período foi quando eu apaguei a conexão dele. E aí eu voltei e vi um dado aqui, tá? Se eu quiser exportar esses dados como um CSV, como um JSON, eu posso vir aqui no Export. Seleciono quais são os aspects que eu quero. E seleciono qual que é o período, tá? Então, sei lá, se eu quiser puxar de dezembro até agora, dou um OK. E eu escolho qual que é o tipo que eu quero. Se eu quiser selecionar mais de um período aqui, então, que nem hoje eu tô vendo o dia de hoje. Mas se eu quiser ver, por exemplo, de 3 meses, eu posso vir aqui em Time Zone. Perdão. Quick Range. E colocar aqui 90 dias. Seleciono e dou um OK. E aqui, como eu tenho um dado que eu tô puxando de 90 dias, eu tenho um dado que enviei 1 minuto, ele vai falar, cara, não consigo mostrar. Mas se eu colocar pra Switch Raw, ele me traz o pontinho bem aqui no finalzinho do tempo. Tá? Então, se você não estiver vendo seu dado, tenta trocar aqui pra Raw pra Aggregates, tá? Pra ver se você encontra o seu dado. E aqui você pode ir expandindo, tá? No geral, é isso, tá? Essa aqui é uma forma bem simples da gente conectar nossos ativos no InsightSub. É uma das formas que a gente tem. Então aqui eu ensinei a como conectar a estrutura do InsightSub e a visualizar os dados. É claro que isso vai muito mais além, tem bem mais coisa, como eu comentei. Outras formas de conexão, aplicativos de monitoramento, de predição, de notificação de operador. O Node-RED dentro do MindSphere, né, a gente tem também. Então você consegue ter mais funcionalidades também, mais aplicação. Enfim, tudo isso eu vou estar colocando aqui no meu GitHub. Então, novamente, sinta-se à vontade para entrar nele, para dar follow, para dar uma estrela se você quiser, tá? E se você quiser baixar os meus nós, é de graça, tá? Você não tem que criar conta nem nada. Então vamos supor que eu tenho aqui um fluxo, e aí você pode vir aqui no code, você entra aqui na pastinha que vai ter, entra aqui no code, e você tem aqui o download zip, tá? Você baixa o zip desse cara, você vai extrair o zip, e aí você vai vir aqui, eu vou fazer isso aqui agora, tá? Então com vocês, na verdade eu não vou fazer não, que vai ocupar muito tempo. Troquei de ideia aqui. Mas o que você vai fazer? Você vai vir aqui nos 3 pontinhos, no canto superior direito, depois que você baixou, né, você vai dar aqui um import, depois de você extrair o zip, você vai dar aqui um import, e aqui você vai selecionar ou o JSON, um ponto .je, ou o ponto JSON que vai aparecer, ou você pode colar o seu fluxo aqui. Então vamos supor, eu quero colar esses três nós daqui. Então eu vou dar aqui selecionei, export, copy to clipboard. O seu vai estar mais ou menos assim, tá? Então, 3 pontinhos, import, Ctrl V, deu import. E aqui ele já aparece que eu já tenho esses nós, né? Mas eu quero importar cópia. Então ele tem aqui esses nós aqui dentro, tá? Então o seu vai ser mais ou menos dessa forma daqui, com os nós que eu vou disponibilizar. Então eu vou disponibilizar esse primeiro nó daqui, que a gente já tem a configuração, né? E é só seguir o tutorial, não tem muito segredo. Mas também nós, por exemplo, conectando com um PLC, né? Nós conectando com um MQTT. Isso aqui eu acho que eu vou fazer um vídeo próprio, porque ele é mais complexo, ele é um pouco mais avançado. Mas também vai ser baseado nesse ativo daqui. Então se você está vendo esse vídeo, basicamente os outros vídeos que eu vou fazer de Node-RED e de conectividade, eu vou basicamente utilizar esse ativo daqui, tá? Que ele já tem algumas variáveis e é um ativo que já está criado com o Mind Connect e a gente consegue replicar em várias ocasiões, beleza? Espero que tenha gostado. Novamente, não esquece de tentar, se quiser, claro, seguir aqui no GitHub e também não esquece de dar uma olhada nesse link daqui, tá? Do Playground, que eu vou estar disponibilizando para a gente poder para você poder tá vendo outros exemplos. Então, OPCOA, Modbus, como eu tinha comentado, e aqui na direita você vai expandindo esses exemplos, tá? Então, por favor, fique à vontade, me contate qualquer coisa. E é isso, espero que tenha gostado, e deixa um comentário aí e te vejo nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.